Infelizmente, é preciso constatar que um cessar-fogo ou trégua na Ucrânia não é previsto para o futuro próximo, isso não vai acontecer e vários fatores apontam para isso. O Kremlin não está interessado nesse cessar-fogo e ainda exige a rendição da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos da América não demonstra desejo de impor sanções contra a Rússia para forçar Moscou a negociar e cessar o fogo. Além disso, Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, declarou que não há sinais de um fim próximo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os russos já estão inventando novas fantasias sobre uma trégua com a Ucrânia. Por exemplo, Lavrov chamou isso de armadilha do Ocidente e disse que não haverá uma situação em que primeiro haja cessar-fogo e só depois a discussão sobre o fim da guerra. Hoje escreve-se que Putin não necessita da aprovação de Trump, pois os Estados Unidos da América estão se preparando para abandonar as negociações. E o ditador deixou claro que joga segundo suas próprias regras e o papel de Trump nisso não tem absolutamente nenhuma importância especial, mas Trump continua insistindo que não. Imagina, Putin na verdade quer acabar com a guerra, vocês só ainda não entenderam exatamente de que maneira. Já está claro que não haverá trégua, então vamos discutir esse assunto juntos. Meu nome é Alexei Petchy, hoje é 21 de maio, vamos falar sobre tudo em ordem. Antes de começarmos, tradicionalmente peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e, claro, escreva um comentário. Inscreva-se também no meu canal do Telegram, Petchy Nilsson, o link está na descrição do vídeo. Lá publicamos notícias regularmente assim que chegam. Agora vamos discutir tudo em ordem. Hoje, muitos especialistas já se pronunciaram sobre esse assunto, dizendo que, infelizmente, não haverá nenhum cessar-fogo na Ucrânia, pois o Kremlin ainda não precisa disso. Eles se preparam para a ofensiva de verão? Trump não pretende pressionar Putin, nem quer impor sanções para forçar Putin a sentar-se à mesa de negociações. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América afirma que ameaças de sanções não são uma opção, pois podem ofender Putin e prejudicar negociações. E, segundo muitos analistas, por exemplo, gostei da citação do editor do portal político, Jaime Detmer, que diz que a delegação russa em Istambul, nas negociações com a Ucrânia, não mencionou por acaso justamente a guerra com a Suécia de 1700 a 1721, ameaçando a Ucrânia com décadas de luta exaustiva. E mais adiante cito suas palavras. Putin se imagina como um novo Pedro, o Grande. Ele até tem uma estátua de bronze do czar do século XVIII na sala do gabinete de ministros. Putin provavelmente acredita que ações militares prolongadas o ajudarão a alcançar seus principais objetivos revanchistas na Ucrânia. Mas também negociações intermináveis que enfraquecem o desejo de Donald Trump de buscar um acordo de paz. Bem, e adiante. Detmer observou que a conversa telefónica de 2 horas entre Trump e Putin não avançou a situação em direção à paz. Mas, em vez de se irritar com o teimoso ditador russo, como esperava o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como esperavam os europeus, o líder americano, ao que parece, está pronto simplesmente para desistir e até mesmo abandonar aquela insistente jactância de que pode levar a guerra a uma resolução. Bem, e como declarou o próprio Donald Trump na véspera, cito, a guerra na Ucrânia era uma situação europeia e deveria ter permanecido assim. Mas a administração anterior de Biden nos convenceu firmemente de que deveríamos intervir. Trump diz que se afastará se não houver progresso nas negociações de paz. Assim, se a América realmente se afastar das negociações, isso vai provocar risadas no Kremlin. Lá eles simplesmente vão zombar, eles já estão zombando de Trump e isso será um tom ainda mais zombeteiro. As linhas vermelhas de Moscou não mudaram, realmente não mudaram nada nesses mais de 3 anos de guerra em grande escala. Então a Rússia vai continuar a guerra com o apoio da administração Trump, que não está disposta a exercer qualquer pressão sobre Putin e dificilmente apoiará a Ucrânia no aspecto militar. Mas por que Putin deveria iniciar algum tipo de negociação séria se tudo o que ameaçam ele é que os Estados Unidos simplesmente abandonarão a Ucrânia se um acordo de paz não for alcançado? Mas isso é um absurdo. Porque Putin iria, após isso, para negociações repentinamente? Não há pressão alguma. Os Estados Unidos da América não impõem sanções nem ameaçam com absolutamente nada. Trump diz, não, vocês não entendem, Putin quer a paz. Mas isso ainda não é tudo. Mas agora até os europeus começaram a dizer que não há sinais de um fim próximo da guerra na Ucrânia, especialmente depois da conversa entre Trump e Putin. E como declarou Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, citação, ainda não há sinais de que esta guerra terminará rapidamente.
Eles buscam alcançar o máximo possível pela via diplomática. A proposta de mediação do Papa Romano é a última instância terrena. Na opinião dele, só resta esperar que, pelo menos no Vaticano, consigam reunir as partes em conflito para um diálogo construtivo. O chanceler destacou que, para ele, é importante que a Alemanha desempenhe um papel ativo, de apoio e forte. Vale ressaltar que, provavelmente, na próxima semana acontecerão negociações técnicas entre as delegações ucraniana e russa, possivelmente no Vaticano, mas esperar um avanço delas, claro que não, porque são, novamente, negociações técnicas que absolutamente não levam a nada, como foi em Istambul. Além disso, é preciso notar que no Kremlin já não estão apenas zombando de Trump, eles estão ficando ainda mais ousados. E a Rússia continua se recusando a um cessar-fogo incondicional com a Ucrânia. A Rússia supostamente teme que, nesse período, o Ocidente arme os soldados ucranianos. E isso foi declarado por Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. E durante sua visita a Erevan, ele se encontrou com o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Armênia, Ararat Mirzoyan. Após as negociações, o funcionário russo declarou que o cessar-fogo seria necessário para o Ocidente rearmar a Ucrânia em um ambiente calmo, permitindo que ela fortalecesse suas posições de defesa. Bem, então, vou citar Lavrov. Agora, quando nos dizem vamos fazer um cessar-fogo e depois veremos, não, pessoal, nós já passamos por essas histórias, não queremos mais isso. Isso é dito por um representante de um país agressor que ataca seus vizinhos sem provocação e ocupa seu território. Ele diz, não, nós não queremos assim. E Trump responde, bem, eles querem a paz, sanções é claro, eu não vou impor. Posteriormente, Lavrov alegou que o Ocidente teria enganado a Rússia. Em 2014, quando organizaram um golpe em Kiev durante os acordos de Minsk, e em 2022, quando as autoridades ucranianas proibiram assinar um acordo de paz com os russos, isso não foi um acordo de paz, foi uma capitulação. Lavrov alegou que os apelos dos líderes europeus aos Estados Unidos da América para intensificar as sanções contra a Rússia revelam suas verdadeiras intenções. Entende? Infelizmente, a Rússia, com a ajuda dessa ferramenta chamada Donald Trump, conseguiu criar uma cisão entre a Europa e a América, entre antigos aliados estratégicos. Infelizmente conseguiram, é preciso admitir isso agora. E novamente, isso ainda está longe de ser tudo. Mas no Kremlin eles estão ficando tão ousados, especialmente depois da conversa entre Trump e Putin, que deixam claro que o papel de Trump nisso tudo não tem absolutamente nenhuma importância. Quero trazer aqui um pouco de informação que está sendo publicada hoje. Segundo relatos, durante uma ligação recente com Donald Trump, o presidente russo Vladimir Putin deixou claro que não precisa da aprovação ou apoio dos Estados Unidos da América de forma alguma. Cada vez há mais sinais de que a Rússia está jogando o seu próprio jogo independentemente de Washington, e ao que parece estão em seus próprios termos. Após a conversa com Trump, Putin mais uma vez destacou sua versão já estabelecida das razões da guerra, que a culpa supostamente está na expansão muito rápida da OTAN. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América crescem as vozes a favor do distanciamento do conflito. Jill Biden questiona o apoio contínuo dos Estados Unidos da América à Ucrânia, sugerindo que esta não é a guerra deles. Vance enfatizou que se a Rússia não agir em prol de um acordo de paz, os Estados Unidos da América tomarão medidas. É provável que sanções sejam impostas e que o país seja finalmente isolado de fato. Não. Ele diz que se os russos não tomarem medidas em direção a um acordo de paz, os Estados Unidos da América podem sair do processo diplomático e encerrar a ajuda a Kiev. A ameaça legal. Na verdade, depois da ligação com Putin, a retórica de Trump também mudou. Se há 5 dias, literalmente uma semana atrás, ele se apresentava como um mediador disposto a organizar negociações entre Zelensky e Putin na Turquia, agora ele se limita a um apelo geral de que Ucrânia e Rússia devem conversar diretamente assim que puderem. Ele sugeriu até o Vaticano como local para as negociações, destacando a disposição dos Estados Unidos da América de ficar em segundo plano. O recente evento mostra que Putin não considera os Estados Unidos da América capazes de influenciar seus planos estratégicos. Por anos, o Kremlin incutiu nos russos a narrativa de uma guerra não apenas contra a Ucrânia, mas contra todo o Ocidente, incluindo a OTAN e os Estados Unidos da América. E o período da presidência de Trump foi visto como uma oportunidade de aliviar um pouco a pressão das sanções. Mas mesmo nesse caso, a liderança russa não muda o principal objetivo. A guerra é existencial e deve terminar em termos russos. Washington está pressionando de alguma forma? Não, não está pressionando. Washington, por sua vez, tem possibilidades limitadas de influência.
Os Estados Unidos da América podem aumentar as sanções, incluindo as secundárias, conforme sugerido por Donald Trump, mas há o risco de prejudicar as relações com a Índia, a China e outros países importantes. Por outro lado, enfraquecer as sanções sem apoio europeu dificilmente funcionará. E a lógica geopolítica da política de Trump não pressupõe nenhum envolvimento profundo na guerra sem benefícios claros. No geral, o quadro parece ser que Donald Trump não é capaz de cumprir suas próprias ameaças e tenta se esquivar. Bloomberg relata que líderes europeus estão desapontados e temem que Trump esteja rejeitando esforços diplomáticos para encerrar a guerra. Após uma ligação de 2 horas, Trump escreveu nas redes sociais que Ucrânia e Rússia iniciariam negociações imediatas para o cessar-fogo. Porém, é possível que os Estados Unidos da América não participem disso. Não houve nenhuma menção a sanções, nenhum cronograma claro ou pressão sobre Putin. E embora Trump tenha se dirigido aos líderes europeus após a conversa, muitos já estão desapontados com sua falta de consistência. Após meses de esforços para persuadir Moscou a buscar a paz, aumenta a preocupação nas capitais europeias de que os Estados Unidos da América estejam se eximindo da responsabilidade. E um alto funcionário europeu disse que os líderes temem que Trump esteja abandonando os esforços diplomáticos. Outro confirmou que Trump deixou claro que não pretende pressionar Moscou com novas sanções e está recuando de sua própria proposta de cessar fogo. Segundo ele, nem Kiev nem os aliados da União Europeia compartilham a ideia de negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia. Citação: hoje fica a impressão de que voltamos a um cenário muito mais duradouro no qual Putin está comprando mais tempo para si e para seus militares. Putin obteve mais oportunidades. E o cessar-fogo e a resolução parecem cada vez mais distantes. Mais tarde, lembro que Trump fez uma declaração contraditória, dizendo que, embora os Estados Unidos da América não estejam saindo das negociações, ele considera essa possibilidade de sair mesmo assim e acrescenta que existe um certo limite, que por algum motivo ele se recusou a especificar. Ele não descartou novas sanções ou armamentos adicionais para a Ucrânia, mas deu a entender que certamente não tem pressa em fazer isso. Citação: eu acho que algo vai acontecer, e se não acontecer, eu simplesmente me afasto e eles vão ter que continuar. Bem, como você entende, Trump agora está simplesmente tentando lavar as mãos e dizer que essa não é a minha guerra, essa é a guerra do Biden e do Zelensky. Resumindo, voltamos ao ponto de onde começou o segundo mandato do presidente americano. E parece que depois que ele não conseguiu chegar a nenhum acordo, ele simplesmente quer recuar. Mas eu sugiro que vocês pensem sobre isso. Trump conseguiu fechar um acordo com a Ucrânia sobre recursos minerais, no qual nenhuma garantia de segurança foi estabelecida. Aqui eu deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.